vamos viver um ano de milagres em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, vamos ler de 5 a 13. Mateus capítulo 8, de 5 a 13. Está aí quem não trouxe a Bíblia, ou você que está nos visitando, pode ler aí na parede, aí na tela aí. Amém? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Diga assim para o seu irmão: somente uma palavra. Diga para o seu irmão: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Pergunte para o seu irmão: você é capaz de tocar o coração de Deus? Pergunte para ele: você é capaz de tocar o coração de Deus? Esse texto mostra isso para nós. Um homem que tocou o coração de Deus. Um homem que não era judeu, era romano. Um centurião romano. Um homem que não era bem quisto pelos judeus. Ele tinha a autoridade entre 80 e 100 soldados estavam debaixo de sua autoridade. Ele era um homem que talvez tivesse torturado algum soldado. Era um homem que não era bem visto, mas era um homem que ele nos trouxe uma grande lição. A Bíblia, irmãos, tem relatos que a gente observa, às vezes passa despercebido, e às vezes a gente para lendo e a gente observa como é que Deus fala a respeito da sua palavra. Queridos, nem sempre nós precisamos de uma multidão, nem sempre nós precisamos de estarmos, às vezes, em lugares onde pessoas fiquem falando coisas para nós. Às vezes basta uma palavra. Tudo que nós precisamos é de uma palavra. Diga para o seu irmão: tudo que você precisa é de uma palavra. Às vezes num culto como este, Deus vai te dar uma palavra. O Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, e Ele vai dar uma palavra nesta noite. E às vezes nós deixamos o Espírito Santo passar, não percebemos que Ele está aqui para trazer uma palavra do Senhor para nós. E nós percebemos, irmãos, que Jesus, Ele tinha pregado o sermão da montanha, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. Esse sermão maravilhoso, eu creio que se nós colocássemos o sermão da montanha, Mateus 5, 6, 7, em prática em nossas vidas, seríamos cristãos maravilhosos aos olhos de Deus e aos olhos da igreja e de toda a sociedade. Jesus então, ele termina o sermão e no capítulo 8, ele cura um leproso. E depois que ele curou o leproso, a Bíblia diz que Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, esse nome significa Vila da Consolação. Ali Jesus, praticamente grande parte do seu ministério, ele exerceu em Cafarnaum. O apóstolo Pedro e muitos dos outros apóstolos também moravam em Cafarnaum. Cafarnaum era uma vila de pescadores, uma vila de... não tinha tanta... não era muito conhecida, não era muito uma ilha, uma vila que poderia dizer assim: esta ilha aqui, ela é sem dúvida alguma, essa vila
uma vila de gente rica, de gente estudada, de gente importante para a sociedade. Não, era uma vila de pescadores. Jesus estabeleceu-se ali naquele ambiente. Seu ministério, em grande parte, foi exercido ali em Cafarnaum. E ele se encontra, quando ele entra em Cafarnaum, chega junto dele, diz a Bíblia, um centurião. Este homem era importante, era um homem conhecido na pequena vila de Cafarnaum, a vila da Consolação. Ele era um opressor, um estrangeiro, não era bem visto. Era um homem odiado pelos judeus, mas este homem, ele decide quebrar com tudo aquilo que tinha contra ele. Ele decide derrubar toda barreira, todo muro, para se encontrar com Jesus. Ele derrubou barreiras políticas, derrubou barreiras sociais, derrubou barreiras étnicas, derrubou barreiras religiosas, espirituais, ele derrubou todas as barreiras. Ele naquele momento, ele se humilha, ele vai ao encontro de Jesus. Esse homem, ele mostra para mim, queridos, que ele transcendeu com tudo aquilo que ele poderia dizer assim: eu sou uma autoridade. Mas neste momento a autoridade dele caiu por terra. E ele foi ao encontro de Jesus e reconheceu que Jesus não era talvez para os judeus uma autoridade, mas ele o reconheceu como uma autoridade espiritual. E a gente observa, queridos, que neste momento ele transcende a rejeição, e ele passa a entender uma coisa: eu preciso de algo deste homem. Eu preciso que este homem mude a história, não a minha história, mas a história do meu soldado, a história daquele que me serve. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos que os outros, as pessoas, com seus pensamentos, impeçam a cada um de nós de buscarmos a Deus. Deus, quando olha para nós, Deus não olha para nós se nós somos aquilo que nós éramos no passado. Deus não olha para você: ah, você é uma prostituta, você é isso, você é aquilo. Deus não olha um drogado, você é um bêbado, você é um adúltero. Não, Deus não olha para você dessa forma. Deus olha para você com amor. Deus olha para você com carinho. Deus olha para você como alguém pelo qual Ele morreu por você. Jesus morreu por você. E então a gente às vezes, nós ficamos achando que as pessoas vão me condenar, as pessoas elas vão me recusar. Mas eu quero dizer para você, este homem, ele nos ensina sobre a diferença entre aqueles que querem vencer e aqueles que querem perder. Por que isso? Porque tem gente que diante das barreiras, a primeira dificuldade que tem na vida, ele se afasta. Este homem não, ele decidiu romper com as barreiras. Ele decide porque se ele não fizesse isso, ele não alcançaria o milagre que ele estava procurando. Existe uma coisa que eu quero mostrar para vocês, queridos, nesta noite. O pedido do centurião não era para ele, era para um servo. Ele não estava ali por causa dele, estava ali por alguém que era inferior a ele. Estava ali por alguém que talvez as pessoas dissessem: mas por que ele está aqui? Não, ele não está aqui por causa dele, está aqui por causa de um servo. Existem três coisas que eu quero falar para você sobre a fé. A fé, ela não combina com passividade. A fé, ela não combina com vitimismo. A fé, ela combina, irmãos, três coisas que eu quero falar. A fé combina com a urgência. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a fé, ela não combina com você ficar passivo, você ficar se colocando como vítima na sociedade ou para as pessoas. Eu quero dizer para você uma coisa: se você tem fé, você se move. Se você não tem fé, eu quero dizer para você, você não vai se mover. Se você diz que tem fé e não se move, eu sou obrigado a dizer para você, você não tem fé. Quem tem fé não fica parado. Quem tem fé se move. Quem tem fé vai atrás daquele que pode fazer algo que ele está precisando da sua vida. A fé, meus queridos,
Este homem me mostra uma coisa. Este homem, ele era treinado para dar ordens. Este homem, ele era uma autoridade. Este homem, ele precisava apenas de uma coisa, de uma palavra. Ele não queria que Jesus fosse à sua casa, porque ele reconheceu que ele não era digno de Jesus estar em sua casa. Ele queria só uma palavra de Jesus. Eu grifei, eu risquei, quase que eu furei minha Bíblia. Se bem que eu comprei outra, que essa aqui já está bem velhinha, tem mais de 10 anos. Quase que eu rasguei, de tanto passar caneta. Eu quero apenas uma palavra. Meus filhos, eu creio numa coisa. Todos os milagres na Bíblia têm uma razão pelos quais eles estão aqui. Eu não acredito que Deus colocou este milagre de Mateus 8, de 5 a 13, simplesmente por acaso. O que me mostra este milagre é que eu entendo uma coisa: Deus reage. Deus, ele reage. Este milagre me mostra Deus reagindo. Tem muita gente aqui que está passando por coisas difíceis. Tem muita gente que está aqui passando por situações difíceis. Tem muita gente que está aqui passando por problemas que não tem solução. Mas uma coisa eu pergunto: por que que uns resolvem e outros não? Por que que uns conseguem resolver os seus problemas e outros não? Porque às vezes, irmãos, o que nós estamos precisando não é de oração. Não estamos precisando de orar, de jejuar. Não estamos precisando de subir no monte. Não estamos precisando de fazer uma campanha de oração. O que nós estamos precisando do Senhor é uma palavra. Eu não sou contra a oração, irmãos. Eu oro todos os dias. Eu não sou contra ir no monte. Eu já moro no monte. Eu não sou contra de você fazer uma campanha de oração, de você jejuar. Eu jejuo, eu faço campanhas de oração. Mas o problema, irmãos, é que nós vemos que muita gente faz isso querendo fazer uma barganha com o Senhor. Tem muita gente que vai no monte querendo barganhar com o Senhor. Tem muita gente que jejua querendo barganhar com o Senhor. Tem muita gente que faz campanha de oração querendo barganhar com o Senhor. Quando você está precisando, não é disso. Você está precisando de uma palavra. Uma palavra vai te dar direção. Uma palavra vai dizer para você: faça isso, faça aquilo. E nós, às vezes, quando estamos observando que esse centurião aqui, ele abre as cortinas para uma das coisas mais poderosas que eu encontro na palavra. É um centurião que não conhecia a Torá, não conhecia o Velho Testamento, não conhecia Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a Torá. Não era uma pessoa religiosa, não era um sacerdote. Este homem, que era um ímpio, ele reconheceu muito mais do que aqueles que serviam ao Senhor. Tem muita gente lá fora, irmãos, que às vezes tem muito mais fé do que vocês que estão aqui dentro. Tem muita gente lá fora que às vezes crê muito mais em Deus do que você. Eu já encontrei gente lá fora que crê muito mais do que muitos irmãos que conhecem a palavra, que estudam a palavra, que oram, que jejuam. Este centurião me mostra o seguinte: que existe uma camada de fé que poucas pessoas tocam. Existe uma camada de fé, eu quero dizer para você, poucas pessoas tocam neste lugar. Eu quero dizer para você, Jesus olhou para ele naquele momento, quando ele disse: basta uma palavra. Ah, irmãos, tem hora que eu viajo na Bíblia. Jesus assim no nosso tempo: uau, que incrível. Você entendeu? Você entendeu? E Jesus disse: em Israel eu não encontrei ninguém como você. Você conseguiu, centurião, ir além das cortinas. Você que está quebrando paradigmas. Você não é igual a todo mundo. Você é diferente. E eu vejo, queridos, que naquele momento, quando aquele homem, ele entendeu que apenas uma palavra iria curar o seu servo, eu fico observando algumas coisas que eu observei e que eu queria transmitir para vocês aqui. Será que se o Senhor olhasse hoje para o culto aqui da Viva, 13 de julho de 2025, e dizer assim: uau, que culto de ceia incrível, como eles estão crendo diferente, como eles estão olhando diferente.
Porque até semana passada, eles queriam que eu fosse a eles, mas hoje eles estão crendo numa coisa, que se eu der uma palavra, a situação dele vai mudar, o milagre dele vai chegar. Queridos, eu não sei para quem eu estou pregando nesta noite, esta palavra, mas eu quero dizer que a partir de hoje, uma palavra vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Porque eu quero dizer que esse centurião está dando uma aula. Esse centurião, que era um ímpio, está dando uma aula dizendo, primeiro a palavra de Deus. O Senhor não governa só o visível, Ele governa o invisível. Deus está aqui, Deus está lá nos Estados Unidos, Deus está no Japão. Ele é o Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Você está orando aqui, Deus está lá na sua casa, agindo na vida de alguém. Deus está lá no hospital, agindo na vida de alguém. Deus é um Deus onipresente. Outra coisa que eu observo desse centurião, é que a promessa de Deus, irmãos, ela não habita só onde o corpo de Jesus está, fisicamente. Mas o que Ele falar, vai acontecer, seja onde precisar do milagre. Você está precisando de um milagre onde? Deus vai fazer este milagre nesta noite em nome de Jesus. Isaías 55:11, coloca para mim, faça favor. Olha o que diz Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Vamos ler juntos, irmãos? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A minha palavra. Não é a palavra do pastor Elias, não é a palavra de, o profeta, ele sacudiu, ele rodopiou, ele falou em línguas. Não, a minha palavra. Não estou contra isso não, irmãos. Tem gente que gosta de mostrar espiritualidade, fala em línguas. Não estou dizendo que isso não é de Deus, não. Mas quando a palavra é de Deus, toca no seu coração, você sente. Então eu quero dizer para você, se você precisa de um milagre, você precisa aprender com esse camarada, com este homem chamado centurião, de Mateus 8, de 5 a 13. Você precisa aprender com ele, porque muitos irmãos estão perto da igreja, mas longe da fé. Outros estão muito mais longe de Deus do que nós imaginamos. Tem gente, irmãos, vou voltar a dizer, que não conhece a Bíblia, mas tem muito mais fé do que muitos irmãos da igreja. Ele disse para o Senhor, você não precisa ir comigo, o milagre vai acontecer à distância. Diga assim para o seu irmão, a fé que gera sem provas visíveis. Porque o Senhor disse para ele, vai, como você creu, assim vai acontecer. Nessa noite eu quero dizer para você, você vai sair desse lugar aqui, e conforme a sua fé, vai acontecer aquilo que você está precisando. E eu quero falar para você uma coisa, seja o que for, eu vou voltar a falar aquilo que eu falei domingo passado, próximo passado. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus vai tocar no coração do marido, Deus vai tocar no coração da esposa, Deus vai tocar no coração do filho, Deus vai lá no hospital, Deus vai fazer algo, porque eu creio o seguinte, irmãos, o centurião, quando ele está caminhando, da mesma forma que aqueles leprosos, que Jesus falou com eles o quê? Jesus falou com os leprosos, para que eles fossem se apresentassem ao sacerdote, à medida que eles iam, à medida que eles caminhavam, através daquela palavra, eles foram sendo curados. Então você precisa entender isso. À medida que você vai caminhando, Deus vai fazendo acontecer o milagre que você necessita em sua vida, em nome de Jesus. Então eu vejo, queridos, que há um poder, quando você abre o coração, para ativar o milagre. Ambientes são mudados quando nós abrimos o nosso coração. Ambientes são mudados quando nós abrimos o nosso coração. Jesus nem precisou entrar naquela casa. Muitas pessoas às vezes pedem, pastor,
Vá no hospital, eu não preciso de ir. Pastor, vá na minha casa, eu não preciso de ir. Eu oro. E Jesus não manda, mas Jesus vai. Porque eu creio numa coisa, irmãos, que nós às vezes estamos vivendo um ativismo religioso. Infelizmente é isso que nós estamos vendo. As pessoas têm que fazer para ter. Não, irmãos, basta uma palavra do Senhor. Quando Deus dá uma palavra, as muralhas vão cair. Quando Deus dá uma palavra, o homem mais duro, ele vai amolecer o coração dele. Nós estamos cheios de campanhas, de eventos, estamos cheios às vezes de sistemas, mas que eu observo hoje, irmãos, que nós precisamos de uma fé madura. Não deixe Satanás encher a sua cabeça, porque infelizmente, queridos, nós, infelizmente, como este homem, nós achamos que Deus não vai nos dar, Deus deu para o outro, não vai me dar. Às vezes nós achamos, eu tentei, eu fiz isso, fiz aquilo e não consegui. E tem muita gente, irmãos, tem muitos crentes que têm bico, muitos crentes que infelizmente às vezes Deus precisa tratar com ele, porque ele está buscando e ele não consegue, está chateadinho, está aborrecidinho. E enquanto ele não baixar o seu orgulho, enquanto ele não for humilde, ele não vai chegar a alcançar aquilo que Deus tem para ele. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte: não construa nada sem uma palavra. Diga, não construa nada sem uma palavra. Não abra empresa sem uma palavra. Não se case sem uma palavra. Não namore sem uma palavra. Não tome uma decisão, nenhuma decisão, sem uma palavra do Senhor. Porque às vezes nós estamos tomando decisões sem uma palavra do Senhor. Abrimos uma empresa sem uma palavra do Senhor. Tomamos decisões e às vezes, porque nós estamos chateadinhos, aborrecidinhos, sem uma palavra do Senhor. Eu quero falar para você, a impossibilidade não limita Deus. Não há nada que limite o agir de Deus. Diga assim para o seu irmão: fé não é sentimento, é decisão. Diga de novo: fé não é sentimento, é decisão. A fé que toca o céu, irmãos, é aquela que ouve, aquela que acredita, aquela que caminha sem ver. Isto é fé. Eu estou caminhando sem ver, mas eu creio que o meu Deus está comigo. Estou caminhando porque Ele me deu uma palavra. Sabe por que sua vida não muda, meu querido? Porque você não valoriza aquilo que Deus te deu como uma palavra. Você está querendo ver, Deus já te deu uma palavra há muito tempo. Você já recebeu uma palavra há muito tempo, mas você não creu. Você não acreditou na palavra do Senhor. Esta palavra não se tornou algo notável, algo visível em sua vida, porque você não creu naquilo que Deus fez. Mas, queridos, eu creio. Diga, eu creio. Eu creio que o Senhor levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Está na palavra. Eu creio que Ele é o meu Senhor e que eu não preciso de mais nada, que nada me faltará. Eu creio, irmãos, como disse Jó 19:25, que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará sobre a terra. Eu creio, eu creio, eu creio. Mas eu fumo, eu bebo, eu sou viciado em drogas, mas eu creio que uma palavra que o Senhor der vai mudar a sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Então, queridos, nesta noite, reaja com fé. Reaja com fé. Porque Deus vai te dar uma palavra nesta noite, reaja então com fé. Porque se Deus te der uma palavra, vai acontecer. Mas, queridos, eu quero falar para você, a forma como você vai reagir, vai definir se Deus vai te dar uma palavra ou se Ele vai ficar em silêncio. Porque você precisa tomar uma decisão. Eu preciso reagir, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar dentro desse quarto, eu tenho que entender uma coisa, que se Deus me der uma palavra, é o suficiente, eu não preciso de mais nada. Amém? Eu quero que você levante a sua mão como quem recebe.
Levante a sua mão como quem recebe. Faça como centurião, diga a Deus que uma palavra dele é suficiente. Diga, uma palavra do Senhor para a minha vida é suficiente. Diga, eu creio, Senhor, uma palavra do Senhor é suficiente para a minha vida. Pode abaixar a sua mão, meu querido, em nome de Jesus. Eu quero falar para você nesta noite, meu querido, quero dizer para você nesta noite, que a fé que vai até Jesus, esta fé que vai até Jesus, muitas pessoas têm problemas, mas não vão até Jesus. A fé, ela não é passiva, a fé, ela tem que ser ousada, a fé tem que ser ativa, ela tem que ser determinada. Este centurião foi um homem que ele mostra uma coisa, ele está apostando tudo em uma palavra. Ele está dizendo, eu creio numa palavra do Senhor, o meu servo vai ser curado. Então você tem que crer numa coisa, você não precisa de muito, você precisa apenas de uma palavra. Uma palavra de Deus desta noite vai mudar a sua história. Uma palavra de Deus desta noite vai mexer no seu coração, vai mudar aquilo que precisa ser mudado na sua casa, no seu casamento desta noite, em nome de Jesus. Uma palavra do Senhor, você não precisa de mais nada. Você precisa apenas de uma palavra. Não é uma palavra do pastor Elias, é aquilo que Deus está falando no seu coração. É o que eu disse no início do culto, às vezes o Espírito Santo está aqui, está falando com você, e você está preocupado com as coisas que estão acontecendo lá fora. O Espírito Santo está falando com você, e você está preocupado com a dívida, você está preocupado com a doença. Você tem que entender nesse momento aqui, o que você precisa é de uma palavra. E esta palavra está sendo liberada pelo Senhor sobre a sua vida. Porque nesta noite, eu quero dizer para você, Jesus disse para ele, vai, e o teu servo foi curado. E à medida que ele foi andando, eu não sei se era perto, eu não sei se era longe, eu não sei, porque a Bíblia não diz a metragem, não diz quantos metros tinham, mas a Bíblia diz que à medida, quando ele chegou em casa, o seu servo estava curado por causa de uma palavra. Uma palavra mudou a história daquele homem, e é por isso que Deus coloca na Bíblia este episódio, este milagre. Por quê? Porque este homem, irmãos, à medida que ele ia andando, o milagre já tinha sido liberado. O milagre já tinha sido liberado. Ele estava indo apenas com fé na palavra que Jesus dera para ele. Eu quero falar para você que isso falou no meu coração. Deus já liberou muitas palavras sobre a sua vida, meu querido. Diga amém. Eu tenho certeza que Deus já liberou muitas palavras sobre a sua vida. O problema é que você, na caminhada, você deixou a palavra de lado. E você não acreditou, pastor, já fiz tanta coisa, eu já orei, eu já jejuei, fiz isso, irmãos, mas você tinha uma palavra. Deus mandou você jejuar, Deus mandou você orar, você tinha uma palavra. Ou você fez porque você sentiu, eu tenho que fazer isso. Irmãos, infelizmente esse é o grande problema de nós vemos dentro da igreja. As pessoas, elas estão achando que elas têm que fazer, você não tem que fazer nada. Tem que jejuar, eu tenho que fazer isso para o Espírito Santo descer, eu tenho que fazer isso para... Não, irmão, você não tem que fazer nada. Se Deus não te der uma palavra, você não tem que fazer nada. Você tem que ficar parado, você tem que esperar uma palavra do Senhor. Como é que é esta palavra? Pastor, esta palavra, irmãos, Deus vai falar no seu coração. Esta palavra Deus vai falar através da palavra. Esta palavra pode ser através de um louvor. Esta palavra pode ser através de um pastor, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Deus vai usar alguém, vai te dar uma palavra, e através desta palavra vai testificar no seu coração, e você vai dizer, eu tenho uma palavra. E quem tem uma palavra vai viver milagres em 2025, em nome de Jesus. O que nós precisamos é de uma palavra. Nós não precisamos de mais nada a não ser de uma palavra. O milagre já está liberado. Diga para o seu irmão, o milagre já está liberado. Depende muito da forma que você está caminhando com esta palavra que já foi liberada sobre a sua vida. Jesus não precisou tocar, não precisa de usar o óleo. Vai usar o óleo, pastor? Não precisa usar o óleo. Não precisa o pastor tocar na sua cabeça. A oração do pastor, não. Você precisa apenas de uma palavra. Uma palavra somente vai mudar a sua história. Uma palavra somente vai dar direção para você. Queridos,
Uma palavra de fé libera milagres em sua casa. Uma palavra de fé libera milagres sobre a sua vida. Você está doente? Receba uma palavra. Jesus vai te curar nesta noite. Eu creio, diga eu creio. Meu querido, rompa com o comodismo espiritual. Pare de esperar que Jesus venha até você. Vá, irmãos, até Ele. Creia e peça com ousadia. Mas não é mandando, não. Tem gente que pensa que pode mandar em Deus. Eu jejuo 2 vezes por semana. Dá o dízimo de tudo quanto eu tenho. Dizendo assim, aquele fariseu, tu tens que me abençoar. Tem gente que acha, porque tudo certinho na vida. Não, irmão, você não tem que mandar ordens de Deus. Você tem que confiar numa coisa. Vá até Ele. Com ousadia, crendo que Ele tem uma palavra para você. Abra o seu coração, porque eu creio numa coisa. Nós estamos num cenário perfeito para o milagre. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele opera onde a fé é genuína. Eu tenho que caminhar pela palavra, não pelo meu emocional. Eu tenho que confiar na palavra do Senhor. Eu tenho que confiar que Deus tem uma palavra para mim. Jesus nesta noite está aqui para liberar uma palavra sobre o seu coração. O que importa, irmãos, não é o que você foi. O que importa nesta noite para Jesus é quanto você crê. Se você crê, você vai viver milagres. Jesus está aqui. E Ele quer que você confie nele. Ele quer que você creia nele. E eu digo o seguinte, meus queridos. Talvez você esteja como esse centurião, vivendo um ambiente de opressão, vivendo um ambiente de lutas, de tempestades. Você não sabe que rumo tomar. Você não sabe que caminho tomar. Talvez você diga assim, pastor, eu nem conheço a Bíblia. Pastor, estou afastado da comunhão com a igreja. Mas se você nesta noite estiver disposto a se levantar em fé, entender e der crédito à voz de Jesus, eu creio que Deus nesta noite, Ele vai dar uma ordem à doença, e ela vai sair da sua vida. Porque se o Senhor falar, a doença obedece. Se o Senhor falar, o desemprego obedece. Se o Senhor falar, o câncer obedece. Se o Senhor falar, a porta obedece. Se o Senhor falar, a minha mente obedece. Se o Senhor falar, a depressão obedece. Se o Senhor falar, a ansiedade obedece. Se o Senhor falar, o banco vai obedecer. O banco, o gerente vai obedecer. Se o Senhor falar, você nem precisa ir. Você não precisa de óleo ungido. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de um travesseiro, de uma fronha para chorar. Se o Senhor falar, eu tenho a certeza de uma coisa nesta noite: as coisas vão acontecer. Porque eu creio que se o Senhor falar e eu obedecer a sua palavra, eu não preciso de sinais. Ah, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não estou dizendo, está na Bíblia. Mas você não precisa nem de sinais. Deus vai simplesmente dar uma palavra e você vai caminhando para a sua casa. Você vai caminhando para o problema e Deus vai dizer: está curado, está sarado, a porta está aberta, o negócio está resolvido, a libertação aconteceu, a salvação chegou. Deus vai fazer isso, apenas uma palavra, como aconteceu com este centurião. E nesta noite eu quero dizer para você, eu quero que você fique em pé nesta noite, fique em pé e diga assim: eu tenho uma palavra. Fique em pé, diga: eu tenho uma palavra. Diga bem alto: eu tenho uma palavra. Vamos ver de novo o versículo 13, faça favor, 8:13. Olha o que ele disse, 8:13. Vai chegar, pela fé. Mateus 8:13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como Cristo seja feito. Segura aí. Queridos, olhem para mim aqui.
Você está precisando de um milagre? Você tem coragem de dizer, eu estou precisando de um milagre? Você tem coragem de dizer, eu estou precisando de um milagre? Eu quero falar para você. Escute o que eu vou dizer para você. O Senhor vai dar uma palavra para você dessa forma. Vai, e como Cristo seja feito. Você vai sair daqui nesta noite com uma palavra para este milagre que você está precisando nesta noite. Deus vai fazer um milagre na sua vida nesta noite. Você crê? Diga, eu creio. Diga, eu tenho uma palavra. Grite, eu tenho uma palavra. Então nesta noite eu quero dizer para você, Deus quer que você creia na palavra. Porque aquilo que Ele está... Feche seus olhos nesse momento, meu querido. Porque aquilo que o Senhor está liberando sobre você é real. A cura da sua doença, a porta aberta, a restauração do casamento, a restauração de coisas, a libertação. Deus está dizendo que Ele está dando uma palavra que vai mudar tudo hoje. Deixe o Espírito Santo te tocar nesta noite. Deixe o Espírito Santo te tocar. Deixe Ele te tocar. Deixe o Espírito Santo te tocar. Deixe o Espírito Santo te tocar. Você tem coisas impossíveis na sua vida. Você tem alguém doente na sua família. Nesta noite o Senhor está dizendo, eu não preciso ir lá. Eu vou dar uma palavra. Deus vai dar uma palavra para resolver esse problema que você está enfrentando, que já tem anos, ou que tem meses, dias. Este problema que veio, te pegou assim de surpresa, mas Deus está dizendo, eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para você. E esta palavra que o Senhor deu para ele, que você vai sair, se você crer. Você não precisa de crer no pastor Elias, você precisa de crer na palavra do Senhor. Deus está dizendo esta noite, que você vai alcançar o seu milagre. Você vai alcançar o seu milagre. Se você crer, diga amém. Diga, grite bem alto, diga, Senhor, eu creio. Diga assim, eu sou um portador da tua palavra, Senhor. Você tem uma palavra? Diga, eu tenho uma palavra. Esta palavra do Senhor vai mudar a sua história. Você crê, levante os braços, diga, eu creio. Diga bem, eu creio nesta palavra. O Senhor vai mudar a sua história. O Senhor vai acabar com esse problema nesta noite. O Senhor vai fazer um milagre na sua vida. O Senhor vai transformar em algo esplendoroso, maravilhoso. Ah, aquele homem estava ali. Pode baixar suas mãos. Ele disse, eu não preciso ir na minha casa. O Senhor tem autoridade. Uma palavra somente. Uma palavra. Você não precisa de mais nada, só dá uma palavra. Eu creio que Deus está dando uma palavra para você nesta noite. Eu creio. Amém, meu irmão? Feche seus olhos nesse momento. Você não precisa de mais nada, apenas de uma palavra. Você não precisa de mais nada, apenas de uma palavra. Você já fez tanta coisa da sua cabeça. O Senhor está dizendo aqui, mas eu não mandei você fazer. Eu não mandei você fazer isso. Você fez da sua cabeça. Alguém te ensinou a fazer isso. Eu não te dei uma palavra para você ir por esse caminho. Mas a palavra que o Senhor está te dando nesta noite é uma palavra que vai mudar a sua história. É uma palavra que vai transformar este problema. Eu creio que nesta noite o Senhor vai fazer milagres aqui neste lugar. Jesus está aqui com uma palavra para você. Jesus está aqui com uma palavra para você. Jesus está aqui com uma palavra para você. Você crê, diga amém, eu creio. Diga eu creio, irmãos. O Espírito Santo está aqui, irmão. O Espírito Santo está aqui, creia. Creia que Ele está aqui. Deus está te dando uma palavra, Deus está te dando uma palavra, Deus está te dando uma palavra. Creia, não fique aí. Eu disse fé, você tem que ser ousado. Fé, meu irmão, você tem que se movimentar. Você tem que se movimentar, pode ficar parado. Eu creio, diga eu creio, eu creio. Eu tenho uma palavra, sou portador de uma palavra. Esta palavra vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Amém? Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar,
pois eu sei que só em ti confia. Se inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confia. Se inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar, as cadeias quebrar, com agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Mostrar que o Senhor não precisa ir, mas quando Ele libera uma palavra, à medida que eu vou caminhando pela fé, o milagre vai acontecer. O Senhor já liberou palavras sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida dessa igreja. Nós temos que crer que a palavra do Senhor, ela vai acontecer. Se você crer, eu quero que neste momento diga para o Senhor: eu creio na tua palavra. Diga: eu sou portador de uma palavra. Esta palavra vai mudar a sua história. Esta palavra vai mudar o rumo das coisas na sua vida. Esta palavra vai transformar tudo aquilo que está acontecendo de errado. É a palavra do Senhor, não é a palavra do pastor, não é a palavra de um irmão, de uma irmã. É a palavra do Senhor. Deus está dizendo, o Senhor está dizendo: vai. E à medida que você for, eu vou fazendo. Vai. Você tem que se movimentar, meu querido. Você não pode ficar falando, o Senhor está dizendo: vai. Não importa se você, o seu passado, não importa o que você fez, mas se você tem fé, Jesus diz assim: uau, você está vendo que eles não viram. Você está observando coisas que eles não observaram. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu tenho uma palavra para você, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, de salvação, de restauração, de mudança de rota. O Senhor tem uma palavra para esta igreja. O Senhor tem uma palavra para a sua família. O Senhor tem uma palavra para a sua casa. O Senhor tem uma palavra para a sua empresa. O Senhor tem uma palavra, e a palavra dele não volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. O que Ele fala vai acontecer.
Senhor tem responsabilidade com aquilo que Ele fala. E Ele está liberando uma palavra sobre a sua vida nesta noite. É uma palavra rema, é uma palavra do trono, é uma palavra de poder, é uma palavra que vai transformar a sua vida, é uma palavra que vai mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Se muralhas tiverem que ser derrubadas, serão derrubadas. Se portas que estão fechadas devem ser abertas, Ele as abrirá. Deus vai derrubar o orgulhoso, Deus vai tirar o egoísmo, Deus vai colocar a humildade, Deus vai tirar aquele negócio que está amarrado. Uma palavra do Senhor, e o milagre vai acontecer. Porque eu creio que o meu Deus é especialista em milagres. O meu Deus é o Deus dos impossíveis. O meu Deus pode todas as coisas, e eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. O meu Deus está acima da tempestade. O meu Deus está acima do câncer. O meu Deus está acima dos negócios que deram errados. O meu Deus está acima do meu casamento. O meu Deus está acima da quebradeira. O meu Deus, Ele é fiel. Ele tem uma palavra nesta noite para você. Você tem que ter fé, confiar mais do que os outros, como centurião, e dizer para Ele: o Senhor não é digno de entrar na minha casa, mas uma palavra do Senhor vai curar o meu servo. E esta palavra você a leve para casa nesta noite, e que ela seja uma palavra que toque onde precisa ser tocado. Talvez você esteja aqui e alguém precisa ser tocado lá na sua casa. Talvez você esteja aqui e alguém precisa ser tocado lá no serviço. Talvez você esteja aqui e pessoas precisam serem tocadas longe desse estado. Deus nesta noite manda te dizer: eu libero uma palavra sobre a sua vida. Você nesta noite está sendo portador de uma palavra. Portador de uma palavra. A fé vai mudar a sua história, porque o Senhor está liberando uma palavra. Diga: eu sou portador de uma palavra. Aleluia. Meu querido, eu não costumo mais chamar vocês para vir aqui à frente. Eu não vou tocar em você. Quem vai tocar em você é Jesus. Eu quero chamar você, mas olha, você que está precisando de um milagre. Um milagre. Você tem coragem de vir aqui à frente? Você que está precisando de um milagre. É um milagre na sua vida. Doença, casamento, está quebrado, está intimidado. Você não tem como saber como resolver esse problema. Você talvez não saiba como sair desse problema de drogas. Este é o seu momento. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Eu creio, Senhor.
lugar, aqui você não está pagando mico não, você não está passando vergonha aqui não, você está diante do Senhor. Jesus está aqui, é apenas um ato, é sair do seu lugar e vir aqui. O Senhor está dizendo para você que Ele tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra para você. Você se chega até Ele, você veio até Ele, você não sabe nem por que você veio nesse mundo, mas você está aqui por causa de uma palavra. Alguém te convidou, você sentiu vontade de vir aqui. Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra, para dizer para você, meu querido e minha querida, eu tenho uma palavra sobre a sua vida. Eu tenho uma palavra. O servo dele estava doente, o servo dele não tinha condições de se levantar, estava atormentado, estava perto da morte, mas uma palavra do Senhor curou aquele servo. Uma palavra do Senhor sobre a sua vida vai mudar tudo que precisa ser mudado, vai mudar, vai curar, vai libertar. Deus está aqui, Jesus está aqui. Ele sussurra no seu ouvido: eu tenho uma palavra para você. O diabo não está ouvindo o que você está falando com Jesus. Ele não pode te ouvir quando você fala na sua mente. Ele não pode te ouvir, só Jesus pode te ouvir. Jesus sussurra no seu ouvido nesse momento: meu querido, minha querida, vai, vai, vai crendo. Na medida que você for andando, o milagre vai acontecer. Eu creio, eu sou o portador de uma palavra. Esta palavra também é para mim. Esta palavra não é somente para os teus filhos, esta palavra também é para mim. Esta palavra eu estou pregando para eles, estou pensando em mim. Eu creio, Pai, eu creio que o Senhor tem uma palavra, e a tua palavra, ela se cumprirá, porque a tua palavra não volta vazia. O Senhor é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Ele vai cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Nenhum demônio vai conseguir parar aquilo que Deus já proferiu, aquilo que Deus já pronunciou no mundo espiritual sobre a sua vida. Deus já pronunciou uma palavra. Deus já pronunciou. E Ele é aquele que vai cuidar da palavra para que ela se cumpra na sua vida. Deus não está olhando para você o que você tem de errado, você está olhando a sua fé. Está olhando a sua fé. Eu estou dizendo que Ele não vai tocar também naquilo que está errado, não vai mudar a sua vida. Primeiro está olhando a sua fé. Para muitas outras pessoas Jesus pregou salvação. Para este homem, Ele viu a fé deste homem. E o que o Senhor está olhando no seu coração é a sua fé. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus nesta noite derrama glória sobre a sua vida. Deus derrama glória. Deus te unge. Deus quebra os seus paradigmas. Deus derruba as muralhas. Deus abre os rios. Deus abre o mar. Deus derruba os gigantes. Deus te cura nesse momento. Deus te cura nesse momento. O Deus de milagres está aqui. O Jesus de milagres está aqui. O Jesus de milagres está aqui. Está dando uma palavra para você. Eu te ouvi. Se você crer, você vai sair daqui. Você vai continuar caminhando e eu vou te curando. Eu creio, eu creio, eu creio no Deus de milagres. Eu creio, eu creio. Eu creio que Ele está dando uma palavra. Eu creio que Ele está dando uma palavra. Vai, vai, vai crendo, vai confiando, vai crendo, vai confiando. E Ele vai te curando, Ele vai te purificando, Ele vai te purificando, Ele vai te libertando, Ele vai fazendo aquilo que precisa ser feito. Você não precisa de mais nada,
palavra foi dada nesta noite, e que esta palavra você tome posse dela e seja um portador de milagres. Eu sou um portador de milagres. Eu sou um portador de milagres, porque eu tenho uma palavra do Senhor. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Alguém nesta noite que aceitar Jesus, é só levantar o seu braço que eu vou orar. Deus abençoe minha filha. Alguém mais, Deus abençoe meu filho. Deus está te dando uma palavra. Deus está te dando uma palavra nesta noite. Você entendeu a palavra? Você entendeu a palavra? Mais alguém que nesta noite quer aceitar a Jesus? Uma palavra do Senhor. Deus, eu abençoo estas vidas. Tua palavra não volta vazia, Pai. Obrigado a Deus por esta jovem, por este jovem. Nós os abençoamos. Eles têm uma palavra do Senhor. Que eles continuem confiando nesta palavra. Continue crendo que o Senhor vai com eles e que o milagre vai acontecer. Mas o maior milagre já aconteceu. Jesus entrou em seus corações. A vida deles será mudada, vai ser transformada. Porque o Senhor, quando entra numa vida, o Senhor entra para transformar, para mudar, para libertar. O Senhor entra para fazer a mudança que precisa ser feita. Isto homem nenhum pode fazer, igreja nenhuma pode fazer, religião não faz. O Senhor faz. Glorifico, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos celebrar a ceia, irmãos. Me ajuda aí, faça favor, tira aí. Depois essa jovem aí, faça favor, a jovem, o rapaz ali. Isso, Josefina, faça favor. Vamos pegar os elementos da ceia. Quem não é batizado, irmãos, tem aqui um copinho com uma uva para você participar conosco. Se lembrando o seguinte, que não é para você ficar na uva, é para você um dia se batizar também. Todas as pessoas podem vir aqui. Você que é membro de outra igreja, você está em perfeita comunhão com a sua igreja, pode vir aqui participar conosco neste momento, tá? Você é muito bem-vindo aqui. Pode sair do seu lugar e pode vir aqui em nome de Jesus. Alguém, por favor, traga a ceia para os meninos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Traga aqui para eles aqui, faz favor. Aqui do louvor. Você pode pegar o cálice aí, pode voltar para o seu lugar. Eu quero, à medida que você for pegando o cálice, eu quero que você vá fazendo o seguinte. Você vai aí trocando seu cálice com seu irmão, com a sua irmã. Vai dizendo para ele assim, eu tenho uma aliança contigo. Leva-me além de todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glórias, irmãos. Pega aí o pão, irmãos. Pega o pão na sua mão. Eu costumo levantá-lo assim, apresentando para o Senhor. Obrigado, Senhor, por este pão que não se transformou no corpo, mas é símbolo do corpo de Cristo que foi entregue por nós. Mais uma vez queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor deu o único filho, o seu único filho, para morrer em nosso lugar. Jesus, ele apanhou, fizeram chacotas com o seu nome, bateram no seu rosto, cuspiram nele. Seu corpo não aguentou todo aquele sofrimento, tanto é que ele não conseguiu carregar aquela cruz até o lugar, o Calvário, o Gólgota. Depois de levar aquelas chicotadas com ossos pela ponta ou pedaços de chumbo, até arrancar a carne, ele se entregou por nós. E nós entendemos que o sacrifício dele valeu a pena, porque ele morreu por mim, ele se entregou por mim. Obrigado, Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pai, eu quero consagrar este pão a ti, e tudo que eu consagro se torna teu. E em memória da morte de Cristo, comamos o pão. Simboliza o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Ele morreu por nós, derramou o sangue que nos purifica de todo pecado. Este sangue é o sangue da nova aliança. Jesus, ele morreu por nós, e este sangue significa que nós temos uma aliança com o Pai. O mais fraco fez uma aliança com o mais forte. Deus nos recebeu como nós somos, pecadores improváveis. Mas nós entendemos, Jesus morreu por nós. Este sangue que foi derramado é um sangue que nós temos a marca dele na nossa testa, como diz o livro do Apocalipse. Quem é salvo, o diabo olha para você e ele vê a marca na sua testa. É o sangue de Cristo. Assim diz o livro do Apocalipse.
Eu sou marcado pelo sangue de Jesus. Eu sou marcado pelo sangue de Jesus. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. O Senhor não merecia morrer, o Senhor não tinha pecados. Quem tinha pecados? Nós somos pecadores. Mas todo o pecado da humanidade caiu sobre Ele. E Ele na cruz, diante de tantas lutas, Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns teólogos dizem que Deus virou as costas para não ver o sacrifício, o sofrimento do seu filho. Porque se Ele visse o sofrimento, talvez Ele fosse lá e o tirasse da cruz. Mas Ele morreu por nós, irmãos. Ele morreu sem ter pecados. Mas tem uma coisa: Ele foi levado ao sepulcro ao terceiro dia, domingo pela manhã. Maria foi ao sepulcro. Ele não estava mais lá. E veio um jardineiro, segundo um dos evangelistas. Ela achou, veio um homem falar com ela, ela achou que era o jardineiro. Perguntou para ele: onde o Senhor levou, onde o Senhor colocou o corpo dele? Jesus disse: Maria. E ela disse: Rabone, que quer dizer mestre. O mestre Jesus está aqui recebendo a sua adoração, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. A morte não o segurou. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus está vivo. Ele está aqui vivo no meio de nós. De glórias e aleluias. De glórias e aleluias. Diga: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele está aqui vivo. Obrigado, Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Senhor, eu quero consagrar este vinho a Ti, porque tudo que eu consagro a Ti é do Senhor. E que Ele, Pai, sirva como aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, na vida de todos os Teus filhos. Ele sirva como cura, como libertação. Ele sirva, Pai, para aquilo que apraz ao Senhor. Obrigado por este sangue. Obrigado por este vinho. Obrigado, Jesus. Devolvi. Sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
você tem uma palavra do Senhor. Caminhe com essa palavra e receba o milagre em nome de Jesus. Vou na paz. Tenha uma semana abençoada. Amém. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada